Irmãos, eu quero falar um pouco hoje sobre esse tema, descanso preparado por Deus. É bom descansar, não é? Quantas vezes nós, quando chega final de semana, diz, ufa, chegou o final de semana. Vamos descansar aqui sábado e domingo, ou aqueles que trabalham sábados, vamos descansar aqui o domingo. É muito bom descansar. Agora, se nós gostamos de um descanso físico nosso, passageiro, o que gosto nós devemos ter, ou que anseio nós devemos ter por aquele descanso eterno com o Senhor? Aquele que é o descanso que todos nós, crentes que cremos, esperamos um dia estar. Descanso que, segundo a palavra, Apocalipse fala alguma coisa deste local, que foge da nossa mente, extrapola o nosso pensamento. Uma coisa é certa, é um local maravilhoso, e nós desejamos estar naquele local. Eu quero ler aqui a passagem de Hebreus, capítulo 4, versículos de 1 a 13. É a base que nós vamos ter para falar sobre esse descanso. O descanso preparado por Deus para todos aqueles que creem, que já receberam Cristo como Senhor e Salvador, e aqueles que ainda receberão. Aqueles que já receberam desde o passado, desde quando o mundo é mundo, e aqueles que receberão até a volta de Cristo para formar a nova criação. Diz assim, Hebreus, a partir do versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entraram no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar contas. O texto é bastante complicado, o texto é difícil, muito difícil. O reverendo Augusto Nicodemos disse que talvez esse seja um dos textos mais difíceis da Bíblia, de pregar, de explanar, porque ele faz uma
uma viagem muito grande. Ele vai para o Velho Testamento, ele vai para a criação do mundo de Gênesis 2, ele vai para o Salmo 95 de Davi, que é no meio, ele fala de um repouso futuro criado no passado. Então, não é fácil, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, e o Espírito Santo que abra as nossas mentes e os nossos corações para entender aquilo que Ele tem para nós nesta noite. Bom, se nós percebermos o final do capítulo 3, diz assim: e eles não entraram por causa da desobediência. O que significa isso? Só fazendo uma recapitulação. O povo saiu do Egito, sob o comando de Moisés, caminhou durante 40 anos no deserto, viu muitas coisas, viu o Mar Vermelho, viu o maná que foi dado pelo Senhor, as codornizes que foi dado pelo Senhor, viu, como nós vimos hoje de manhã, o Monte Sinai pegar fogo, literalmente, trovejar, viu uma nuvem, viu coluna de fogo, quer dizer, viu tantas coisas que Deus preparou. Só que esse povo não creu. O povo não cria nos sinais que o Senhor estava fazendo. Por isso, o Senhor não os deixou entrar na terra prometida. Aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. E quem entrou foram só os filhos deles que nasceram no deserto. Eles, daqueles sei quantos mil ou milhares, só 2 pessoas entraram, que foram Josué e Calebe. E aí Hebreus fala justamente sobre isso. No final do versículo 3 ele diz assim, e não puderam entrar por causa da desobediência ou por causa da incredulidade. Então o povo não creu no Senhor, por isso o povo não entrou na terra prometida. E o capítulo 4 inicia da mesma forma, trazendo uma exortação para nós, para aqueles irmãos que o autor aos Hebreus estava pregando. Nós não sabemos quem é o autor do livro de Hebreus, não adianta chutar, porque nós não sabemos mesmo, mas era certamente, aqui pelo livro, era uma pessoa que conhecia muito bem o Velho Testamento, conhecia muito bem a lei, conhecia o Novo Testamento, então ele caminhava muito bem entre o Antigo e o Novo, e conseguia fazer uma ligação perfeita entre os dois. Então Hebreus 4, 1 e 2 diz assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Que interessante isso. O que é esse temamos? Não parece que é uma condição? Não parece que é algo assim, você tema, porque se você não temer, você não entra. Não é esse o objetivo do autor. Porque temamos, ele se inclui, temamos, isso ele está dizendo o seguinte, olha, continuemos nesta fé, para que nós entremos na terra prometida. Não é algo assim, se você não fizer, não é nada disso, é para que não haja uma frouxidão, para que não haja uma negligência, para que o povo não volte atrás. Mas esse temamos é uma exortação em amor, do tipo, olha, vamos continuar, não existe nada melhor para vocês voltarem. Por quê? Porque aqueles irmãos a quem estava sendo pregada essa palavra, eram judeus que tinham sido convertidos ao cristianismo, que estavam sendo perseguidos, mas perseguidos mesmos, a ponto de perder as suas casas, as suas famílias, os seus empregos e talvez as suas vidas. Então o autor vem dizendo o seguinte, temamos, prossigamos nessa fé, fiquem firmes, porque haverá um descanso para vocês lá na frente. E essa exortação, queridos, ela serve para nós também. Essa palavra, lá no final nós vamos ver que ela é viva e eficaz. Essa palavra que foi pregada para aqueles irmãos, ela serve para cada um de vocês que estão ouvindo. Ela serve para aqueles irmãos que estão ouvindo na internet, serve para mim também. Porque é uma palavra que ela é viva, eficaz. E ele diz assim, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ou seja, ela primeiro corta aqui. Ela primeiro fala com quem está falando, depois ela fala com quem está ouvindo. Mas de qualquer forma, é uma exortação que serviu para eles e serve para nós também.
sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso. Isso é interessante. Só há uma coisa que limita a entrada nesse descanso: o fracasso de permanecer na fé. Isso limita. Mas sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, irmãos, perceba que essa promessa, ela foi nos deixada. O que significa isso? Que ninguém conquista isso. Ninguém, pelos seus méritos, pelas suas atitudes, conquista esse espaço, conquista o direito de entrar nesse descanso. Esse descanso foi nos dado de graça. Hoje nós ouvimos aqui o Sproul, e uma frase que eu anotei que eu achei interessante, ele diz assim: a salvação foi dada por Deus e de Deus. Esse descanso é por Deus e de Deus, ou seja, não há interferência nenhuma do homem, não há nada, não há nenhum mérito na minha vida, na sua vida, que mereça entrar nesse descanso. Se nós acharmos que nós poderemos entrar pelo que eu sou, nós estamos redondamente enganados. Nós entraremos pela fé e não pelas obras. Eu não mereço entrar nesse descanso, você não merece entrar nesse descanso, mas ele foi preparado para você e para mim, nós que cremos, antes da fundação do mundo, porque a entrada nele, como eu disse, o que limita é a frouxidão na fé. Só que qual que é a senha? Qual que é o crachá para entrar nele? É justamente a fé. É justamente a fé, de saber que um dia o Senhor voltará para buscar um povo dele, e se nós crermos no Senhor como nosso único Salvador e Senhor, nós entraremos nesse descanso para todos sempre. Parece um negócio bem doido, mas é bem assim que funciona. Hebreus 4:2, mas diz assim, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Queridos, isso lembra uma coisa interessante. Vocês já ouviram alguém dizer assim, que a salvação no Velho Testamento era pela lei e no Novo Testamento é pela graça, pela fé? Já ouviram isso? Isso é uma grande bobagem, tá? A salvação, tanto no Velho quanto no Novo, sempre foi pela graça, sempre foi pela fé. Nunca foi pela lei, nunca foi pelas obras. E é isso que ele está dizendo aqui. Ele lembra que a doutrina pela qual Deus nos convida hoje é a mesma doutrina que libertou, ou seja, a mesma palavra que libertou os nossos antepassados. Ou seja, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, o modo de salvação é o mesmo. Ou seja, a fé nas promessas de Deus. Se vocês lembrarem de uma passagem quando Jesus estava conversando com os fariseus, e ele citou Abraão. Aí os fariseus dizem assim, para rapaz, você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? Ele diz assim, antes de Abraão existir, eu sou. Ele diz outra coisa, não sei se vocês lembram dessa passagem, diz assim, Abraão viu o meu dia. Abraão viu o meu dia. Ou seja, como que Abraão foi salvo? Pela fé. Da mesma forma que eu e você somos salvos pela fé. A única diferença, eles criam que o Messias viria, nós cremos que o Messias veio. A salvação sempre foi em Cristo Jesus, e não há outro nome dado debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Isso está em Atos capítulo 4, versículo 12. Ou seja, a salvação sempre foi em Cristo Jesus. Pois é, há uma correlação entre a mensagem publicada, a mensagem pregada por Moisés para aqueles irmãos que saíram do Egito, que caminhavam para a terra prometida, com a mensagem que pregada pelo autor aos Hebreus e por nós, aos irmãos que caminham para o descanso total, ou o descanso eterno. Irmãos, presta atenção, é a mesma correlação. O povo caminhou no deserto, não creu. Nós caminhamos num deserto também. A mesma correlação.
o mesmo significado da mensagem que Moisés pregava para aquele povo, tem o mesmo efeito da mensagem que nós pregamos hoje. O povo caminhava para o descanso que era Canaã, nós caminhamos para o descanso eterno que está em Cristo Jesus para todo sempre. É a mesma correlação, por isso que no Antigo e Novo Testamento é a mesma coisa, é Bíblia, do mesmo jeito, inspirada pelo mesmo Espírito Santo, usando homens para escrever da mesma forma. Ou seja, Canaã, que é aquele descanso, aquele local que o povo entrou, aponta para quem? Aponta para o descanso eterno. Aquele descanso que o povo teve ali, que saiu do Egito, entrou na terra de Canaã, sendo comandado por Josué, aponta para o descanso eterno, que nós teremos um dia, o dia que Cristo voltar para todo sempre. Perceba, irmão, o Velho Testamento sempre aponta para o Novo, sempre aponta para Cristo. Vamos ser um pouco mais espiritual. O descanso de Canaã aponta para quem? Aponta para Cristo. Por que em Cristo? Porque em Cristo eu tenho o descanso de Deus. Se eu estou em Cristo, eu estou descansado, independente do que está acontecendo. Então, o descanso físico que a nação de Israel teve em Canaã, aponta para o descanso espiritual que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, que vai ter a sua concretização no dia que Ele voltar e nos levar para o descanso eterno com Ele. E aí, voltando ao Apocalipse, ali tem todas as descrições, ou como é que vai ser aquele local. Para você ter uma noção de que Velho Testamento, Novo Testamento, o que um falava, o outro falava, tem duas passagens aqui, ó. Romanos 10:8 com Deuteronômio 30:14. Romanos 10:8, Paulo diz assim: a palavra está perto de ti, da tua boca e do teu coração, pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprires. Percebe? É a mesma passagem, a mesma palavra, falada em Deuteronômio por Moisés, falada em Romano por Paulo. É a mesma coisa, a mesma correlação que eu estou querendo fazer com vocês aqui. E os israelitas, eles tinham recebido a mesma palavra que Paulo estava pregando. A mesma palavra que Paulo estava pregando em Romanos, os israelitas tinham recebido essa passagem lá por Moisés. Só que com uma diferença, eles não creram. Eles não creram. E Jesus fala sobre isso. Certa vez, conversando com os fariseus também, Jesus disse assim, eles estavam dizendo assim que Moisés era o homem, era o máximo para eles, que Moisés tinha dado a lei. Jesus disse assim para eles: olha, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam também em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito, matou eles. Se vocês estão falando de Moisés, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito. Ou seja, Deuteronômio, quem que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? Moisés. Falou de quem? Falou de Cristo. Apontou para quem? Apontou para Cristo. O povo não cria, e os fariseus também não criam. Tanto um quanto o outro falava de quem? Falava de Cristo. E hoje nós falamos de quem aqui? De Cristo. Da mesma forma, de Cristo, de Jesus, de Jesus. Eu já disse isso, só tem um herói na Bíblia, Jesus. Só tem um Senhor, Jesus. Se você for em algum lugar onde o centro da mensagem não for Jesus, saia, vá embora. Jesus, não tem outra pessoa para nós pregarmos, Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o condutor, Ele é o mediador, Ele é o Senhor, Ele é, tanto é que Hebreus vem dizendo, Ele é maior que os anjos, maior que Moisés, maior que Arão, maior que o sacerdócio levítico, maior que todos nós somos servos, Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus, tanto Deus quanto o Espírito Santo. Ele é Deus, falávamos isso hoje, não tem como se dizer, colocar, como é que o Marcos usou hoje, departamentalizar a trindade, que esse tem uma função, aquele tem outra, aquele é Deus. Nós não entendemos como é que funciona, mas é assim. Irmãos, e pela descrença, eles negavam a palavra, não creram na palavra. Os incrédulos, a quem Deus outrora ou antigamente favoreceu com vários milagres,
não desfrutarão das bênçãos do repouso eterno. Nossa, irmão, como você é radical. Não sou eu que sou radical, a Bíblia que é radical. O Senhor disse, não entrarão no meu descanso. Foi Ele que disse, foi eu. Eu jurei, não entrarão no meu descanso. Então é o Senhor que disse, e não entrarão no descanso dele. Irmãos, preste atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Nós também, se negligenciarmos o Senhor Jesus, nós também não entraremos no descanso dele. Não pensa que com você vai ser diferente. Não pensa que comigo vai ser diferente. Não pensa que Deus relativizou. Não pensa que Deus se modernizou, dizendo que Ele está mais light agora, no século 21. Não, Ele é o mesmo Deus, Ele não muda. Ele não relativizou. Se eu e você também acharmos que a entrada no repouso é no oba-oba, nós estamos enganados. Da mesma forma, se nós negligenciarmos Cristo, nós não entraremos no descanso. É muito sério isso, porque nós vivemos um período onde o Evangelho ficou algo banal, algo, como é que foi, casuísta, que foi falado hoje aqui. Não, o Evangelho continua sendo a palavra de Deus, as boas novas. Ele diz aqui, ó, ele reitera ali naquele versículo passado, que ele diz assim, ó, mais uma vez ele reitera sobre a palavra ouvir, para que saibamos que somente ouvir é inútil. Só ouvir é inútil, irmãos, mesmo quando a palavra nos é dirigida. Só ouvir a palavra é inútil. Romanos diz isso, Romanos 1,16 diz assim, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que... a palavrinha santa aí, né? O Evangelho é salvação para todo aquele que crê. Então não é para todo mundo, é para quem crê. Quem não crê, não é poder. E mais uma coisa, Tiago, no capítulo 1, ele puxa nossas orelhas, quando ele diz assim, não sejam negligentes, apenas ouvindo, mas sejam praticantes da palavra de Deus. Não fique só na coceira no ouvido, ouvindo a palavra, não gostei daquele pregador, ele é muito baixinho, aquele outro lá é muito altão, aquele fala muito... Não seja só ouvinte da palavra, mas pratique a palavra. Como que eu pratico a palavra? Começa lendo ela que você vai ver que tem um monte de forma de praticar a palavra. Primeiro orando, buscando ao Senhor, falando com Ele, falando das boas novas às outras pessoas, reconhecendo que você não vale nada, você é tão pecador quanto eu. Sim, e o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas. Hebreus 4, de 3 a 5, diz assim, nós porém que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Neste versículo, nesses três versículos, ele fala 3 vezes do descanso, que é o centro do capítulo e é a nossa mensagem, que é o descanso de Deus. Este descanso é aquilo que nós falamos no início, é algo interessante, é algo criado para o futuro, que nós já aproveitamos no presente, desenvolvido no passado. Não é muito. Algo do futuro, que nós já desfrutamos no presente, que foi feito e foi criado no passado. Mas como assim? O descanso que nós entraremos, como que nós já desfrutamos aqui em Cristo Jesus? Se nós somos crentes, se nós somos filhos de Deus, então nós já temos esse descanso em Cristo Jesus. Não de forma completa, mas de forma já parcial nós aproveitamos esse descanso do Senhor. Só que ele foi feito quando? Antes da fundação do mundo, preparado para o Senhor. E ele faz uma correlação entre Gênesis 2:2, que é esse aqui, ó. E havendo Deus terminado
Aí é sétimo. No sétimo dia, a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha sido feita. Deus não, esse descanso de Deus, a gente precisa entender. Não é que Deus se cansou, tá? Não é que Deus se cansou. Acabei, vou descansar. Não. Deus descansou porque Ele terminou a obra dele. Ele não tinha mais nada para fazer. A gente pensa assim, Deus descansou no sentido de que, trabalhei demais, agora eu vou tomar um ar aqui, né? Não é essa a visão. Deus descansou de toda a obra que Ele tinha feito. Por isso que Ele descansou. E o estudioso diz que nesse dia Ele criou o descanso para os seus filhos. O descanso que nós herdaremos. Irmãos, do versículo 6 até o versículo 10, ele fala das pessoas que não entrarão no descanso. É comprido, mas eu vou ler. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De quem que nós estamos falando? Nós estamos falando do povo que saiu do Egito. Ou seja, as boas novas, o que é boas novas? É o Evangelho. Evangelho são boas novas. Da mesma forma que você que está aqui hoje, nesse domingo, ouvindo as boas novas, ouvindo do Evangelho, eles ouviram. Só que qual é a diferença? Eles não creram naquele que pregava, ou no Cristo que haveria de vir, no Messias que havia de vir. Foi anunciado o Evangelho, só que eles não creram. Da mesma forma que se você não crer aqui hoje, ou amanhã, ou enquanto você estiver vivo, certamente você não entrará no descanso do Senhor. De novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, certamente ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. O que significa isso? Primeiro, uma referência ao que aconteceu no passado, ao Salmo 95. Irmãos, se Davi não escreve esse Salmo 95, nós ficaríamos, e se o autor aos Hebreus não esclarece essa passagem, nós ficaríamos numa situação complicada. Por quê? Porque o descanso que Deus tinha dado, que Deus tinha prometido, é Canaã. O descanso de Deus é a terra de Canaã para o povo dele. Quando diz assim: Moisés, leva o meu povo pelo deserto, entra na terra de Canaã e dá descanso para o meu povo. Moisés foi até a beira, foi até o monte Nebo, subiu, morreu. Josué herdou. Josué fez a mesma coisa que Moisés. Moisés abriu o Mar Vermelho, Josué foi lá e abriu o Rio Jordão, passou o povo e derrubou a muralha de Jericó e conquistou a terra de Canaã. Pronto, o descanso está garantido. Beleza, não tem mais nada. Muito tempo depois, Davi, escrevendo o Salmo 95, diz: hoje, se ouvires a voz, não endureçais o vosso coração. Aí enrolou tudo, irmãos. Aí complicou o meio de campo. Porque Davi está falando do tempo presente da época dele. Mas como que pode uma coisa dessa, se Josué deu o descanso para o povo, e Davi está dizendo que há um outro descanso? Que descanso que é esse? E graças a Deus, que o autor aos Hebreus, ele esclarece no versículo 8, quando ele diz assim: ora, se Josué tivesse dado o descanso definitivo, não precisava Davi falar novamente. Então, há um descanso para o povo de Deus, diferente daquele descanso do Canaã. Percebe que não é tão fácil. Agora, graças a Deus por esse descanso, porque esse novo descanso não é só para o povo de Israel, é para o Israel celestial, para o Israel espiritual, é para você e para mim, se você crê no Senhor como teu Salvador e teu Senhor. Como eu disse no início, e eu repito, aquele descanso que o povo de Israel herdou, ele
aponta para o descanso final, para o descanso definitivo, aonde você vai poder entrar, aonde eu e você vamos poder entrar. Isso é maravilhoso. Se não houvesse essa explicação, nós estaríamos sem entender o que seria esse descanso do Senhor. E aí ele vem do 11:13 falando o seguinte: esforcem vocês para entrar nesse descanso. Ele diz assim, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele em que temos de prestar contas. Essa última aqui não precisava ter, né? Os olhos estão patentes daquele que temos que prestar conta, né? Não precisava ter isso não, né? Só que nós vamos ter que prestar contas para o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, embora a salvação seja pela graça divina do início ao fim, os cristãos devem fazer uso ativamente de todas as suas forças para procurar a santidade, a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Irmãos, salvação é algo monérgico, é algo individual, é algo unilateral. Salvação é Deus que providencia. Eu e você não atuamos na salvação. Deus nos salvou pela sua graça. Ele nos transportou do mundo de pecado para o reino do Filho do seu amor. Foi Ele que fez, de graça. Santificação é algo monérgico, é algo que há uma reciprocidade do homem, da mulher. Santidade. Nós buscamos, esse esforcemos aqui, entenda bem, não é esforço, obra, não é braço, é continuação daquilo que o Senhor tem feito no nosso coração. É continuarmos, irmãos, independente do que tem acontecido na nossa vida. Por exemplo, o Marcos citou aqui agora do irmão Eliseu e da irmã Cleonice. Há algumas teologias que diz que crente não fica doente, que se está doente, está em pecado. Isso é uma bobagem. Quando você lê o livro de 1 Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz assim: Timóteo, toma um pouquinho de vinho junto com água, por causa das suas constantes enfermidades. Irmãos, independente do que nós estamos passando, independente da situação atual, fiquemos firmes, porque como foi lido aqui em Romanos 5, a perseverança, a provação, ela culmina em esperança, ela termina em esperança. Qual é a minha e a sua esperança? Qual é a razão de nós estarmos aqui hoje? Nós viemos aqui para encontrar os nossos amigos, só para fiquei a semana inteira sem encontrar o Isaac, vou domingo lá na igreja para dar um abraço no Isaac. Qual é o nosso objetivo de estarmos congregando? Qual é o nosso objetivo de estarmos na igreja? Nesse espaço físico, porque isso daqui não é igreja, é o espaço físico. Qual é o objetivo de nós nos reunirmos? Qual é a razão da nossa fé? Se alguém te perguntar hoje, o que é o Evangelho? O que você crê? Nós temos respostas para isso? Ou nós gaguejamos e falamos para perguntar para o pastor? Então, irmãos, a palavra, ela é viva e ela é eficaz. Primeiro, não há parte de nossa alma que não receba a influência da palavra. Nada.
Nada fica oculto à palavra de Deus. Segundo, ela é eficaz para os que creem, como nós já vimos. Ela não é eficaz para todos, ela é eficaz para os que creem, segundo Romanos 1,16. E qual é o objetivo dessa eficácia? Para nos humilhar diante da palavra do Senhor. Quando nós lemos a palavra do Senhor, irmãos, nós nos humilhamos perante ela, nós nos humilhamos perante o Senhor. A palavra, ela mostra para mim quem eu sou verdadeiramente, ou seja, nada, nada. Quando nós buscamos o Senhor, quando nós nos debruçamos na palavra, nós percebemos o quão grande é o Senhor, quantas maravilhas o Senhor fez por mim, e eu não mereço isso. A palavra, ela revela isso para você, ela desvenda isso do teu olho e do teu coração, ela derruba as escamas do teu coração, ela arranca o véu do teu coração, ela mostra, ela desnuda aquilo que estava oculto. A palavra do Senhor, nós temos dito aqui, você quer conhecer o teu Senhor? É a palavra dele, esta que é viva e eficaz. Irmãos, através do seu genuíno conhecimento, nós vamos conhecer o Senhor. A palavra de Deus penetra a ponto de dividir alma e espírito. Significa que ela examina toda a alma de uma pessoa, ela explora os seus pensamentos e sonda a sua vontade e todos os seus desejos. Todos os seus desejos. Nós já falamos aqui que Deus, Ele atende às nossas necessidades, só que nós pedimos desejos. A palavra, ela revela os nossos desejos, ela penetra no mais profundo do seu coração, no mais profundo da sua alma, e ela faz as divisões que eu e você não conseguimos fazer. Por isso que ela é viva e eficaz. E por que ela é viva, irmãos? Porque as mesmas boas novas pregadas há 4.000 anos, ela é viva porque eu estou falando dela aqui hoje. Por que ela é eficaz? Porque lá no passado ela foi eficaz para aqueles que creram, como ela é eficaz hoje para aqueles que creem. Esta é a palavra de Deus. Essa passagem, ela é maravilhosa. Essa palavra é algo vivo e cheio de poder secreto, a qual não deixa nada no homem que não seja tocado. Nada em você fica descoberto quando nós vamos para a palavra de Deus. Nada no homem fica descoberto. E ao mesmo tempo, tão assustadora, que se o Espírito Santo não abrir o entendimento do homem, ela ficará sem entender. Não é profundo demais isso? Se o Espírito Santo não revelar para você, ela vai se tornar um livro secular. Você não vai entender. Quantos testemunhos que nós temos, da pessoa diz, rapaz, mas eu tinha lido esse troço quantas vezes, nunca tinha entendido. Agora o negócio está claro. Quem é que faz isso? É o pastor? Não é, é o Espírito Santo que faz. Só Ele pode fazer isso. E para terminar, meus queridos, o potencial desta palavra. Sendo viva, ela concede vida. Efésios 2 diz assim, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, sendo viva, ela nos concede vida. Sendo eficaz, ela transforma o ouvinte fiel. Sendo de 2 gumes, ela corta aqui e ela corta aí. Sendo cortante, traz luz aos motivos obscuros. Ela esclarece, ela traz luz àquilo que estava escondido. E sendo apta, ela discerne e julga
os nossos valores. A palavra julga os nossos valores, as nossas vontades, os nossos desejos, o mais íntimo do nosso coração. Irmãos, o que nós aprendemos com tudo isso? Nós aprendemos que, primeiro e único, que existe um local esperando o povo de Deus. Existe um repouso definitivo. Irmãos, nós trabalhamos hoje, na nossa vida, suor do nosso rosto. É difícil trabalhar, vocês sabem disso. Perseguição, lutas, trabalho. Às vezes você quer ver uma coisa? A gente chega no final do ano, trabalha 12 meses, aí nós falamos, puxa, agora eu mereço um descanso, né? Vem em mim em férias, não é? 30 dias de férias para eu descansar. Esse descanso, você mereceu. Mas esse descanso, você não mereceu. Os seus 30 dias de férias, você pode chegar para o teu patrão, até 11 meses depois, e dizer, ó, é meu direito, eu quero. Esse aqui não. Esse aqui foi te dado de graça. Aquele passa, 30 dias acaba. Esse é eterno. Esse é eterno. Aquele você vai ter que voltar para a batalha. Esse aqui não vai ter mais. Esse aqui não vai ter mais. Aquele, quando está chegando no 29º, você fala, puxa rapaz, segunda-feira eu volto para a guerra. Esse aqui não. Esse aqui não vai ter mais choro. Não vai ter mais pecado. Esse não vai ter mais briga. Esse não vai ter mais nada. Esse é o descanso que o Senhor preparou para todos aqueles que creem. E se você crê no Senhor Jesus, saiba que você tem o seu lugar nesse descanso garantido. Se você não crê no Senhor Jesus, diga a Ele isso. Reconheça a tua falência. Reconheça que você não presta. Reconheça que você precisa de Jesus. Porque sem Jesus, você desculpa a minha sinceridade, mas se você acha que você vai entrar por um atalho, não vai. O caminho é Jesus. Fora dele, não tem caminho, não tem porta. A porta é Cristo. E se nós estivermos em Cristo, o caminho está preparado para nós. Amém? Que Deus nos abençoe.